Os usuários são responsáveis pelos traficantes que são, sabe, vítimas dos usuários. Atenção, seus passageiros, estamos pousando no Rio de Janeiro. O deputado Raimundo, que é do Partido dos Trabalhadores, ele pede a possível prisão preventiva do governador Cláudio Castro. Impor uma violência no nível que está sendo imposta ao povo brasileiro é uma das coisas mais adoecedoras. Depois a gente não sabe explicar, porque nós somos os campeões na América Latina de ansiedade e depressão. O Rio de Janeiro se tornou o epicentro de um terror que a mídia trata como manchete de um dia, mas que esconde uma verdade muito mais profunda e perigosa. A recente mega operação que chocou o Brasil com um número alarmante de mortos não é apenas um sinal de falência na segurança pública, é a rachadura visível em um sistema onde a violência virou um ativo político. Uma guerra de narrativas friamente calculada. De um lado, o presidente Lula, com sua polêmica fala sobre traficantes serem vítimas de usuários. E do outro, o governador Cláudio Castro, que agiu sem piedade contra as supostas vítimas da sociedade. Mas o fato é que é impossível ignorar que o caos carioca está sendo usado para pautar a eleição de 2026. Afinal, por que a verdade inconveniente está sendo blindada? O que a mídia não tem coragem de dizer sobre o fetiche de certos setores da política pela bandidagem? Nesse vídeo, vamos mergulhar numa análise profunda, contando também com alguns trechos da doutora Ana Beatriz Barbosa para expor a verdade sobre o Rio de Janeiro que a mídia esconde. Fique até o final para entender por que essa crise é muito mais política e ideológica do que se imagina e como ela afeta o seu futuro. E já deixe seu like. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. Antes de mais nada, um salve especial pro Gama, aqui do Tesouro da Mente. Hoje nosso papo é sobre um assunto pesado, né? Que abalou o país todo. É aquela mega operação policial recente no Rio de Janeiro. Um evento que, nossa, deixou um número assustador de mortos e, claro, acendeu um debate nacional gigantesco, cheio de polêmica, visões que batem de frente. Para tentar entender melhor esse cenário todo, a gente juntou bastante coisa. Tem um vídeo que, olha, deu muito o que falar aqui no Tesouro da Mente, matérias de vários jornais, análises políticas mais a fundo e também, claro, que a gente viu rolando na internet, né? Os comentários, a repercussão na comunidade online. A nossa ideia aqui é tentar ir além da manchete do dia, sabe? Organizar os fatos e entender as diferentes versões, as narrativas que surgiram e tentar sacar as consequências disso tudo, né? Ok, então. Vamos começar a desmembrar isso. A violência tira o sono por uma coisa ruim. Sabe o que eu estava pensando? A violência no Brasil está tão exacerbada que eu acho que a gente já se anestesiou. A gente não está se dando conta que nós vivemos hoje, nas grandes cidades principalmente, mas também em cidades do interior, uma violência que só pode ser comparada à guerra civil. Nós vivemos uma guerra civil. É sério isso? É sério. Eu vou te trazer uns dados aqui. Não sei. Eu acho que as pessoas estão anestesiadas. Eu acho que a gente tudo? Normalizou uma coisa que não pode normalizar. Para começar, vamos situar a operação em si. O nome dela foi Operação Contenção. Aconteceu ali nos complexos do Alemão e da Penha, que ficam na zona norte do Rio. E mobilizou, assim, um número enorme de policiais, coisa de 2.500 agentes, tanto da Polícia Civil quanto da Militar. O que foi divulgado oficialmente como objetivo era, primeiro, conter o avanço territorial de um grupo organizado específico, o Comando Vermelho, e também cumprir uma leva de mandados de prisão, uns 100 mais ou menos. E um detalhe interessante, alguns desses mandados eram para gente de fora do Rio, de outros estados. Exato. O que já mostra, né, uma rede de atuação que vai além do estado do Rio. E é crucial, assim, colocar em perspectiva o tamanho do que aconteceu, essa operação. Ela entrou para a história como a mais letal, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro. Superou em número de mortes eventos muito trágicos, muito marcantes, como foi o caso do Carandiru, lá em 92. É um marco sombrio, né? Nossa, mais que o Carandiru? Sim. O balanço oficial, mais atualizado, fala em 121 mortes no total. Desses, 117 seriam civis e 4 eram policiais, 2 militares e 2 civis. Além das mortes,
A operação prendeu 113 suspeitos e o arsenal apreendido foi bem grande. 118 armas de fogo, sendo que 91 eram fuzis. Imagina, 91 fuzis e 26 pistolas. Além de 14 artefatos explosivos. Muita arma pesada. Muita. A quantidade de entorpecentes, bom, ainda estavam apurando na época. E os confrontos mesmo, né? O tiroteio durou umas 15 horas, segundo o registro oficial. E teve aquele episódio, né? No dia seguinte ao pico da operação, moradores encontraram corpos na área de mata. Exato. Foram 63 corpos encontrados no Complexo da Penha. 63. Isso aumentou demais o número que tinha sido divulgado antes, né? Demais. Foi um choque. E a resposta oficial para essa descoberta foi bem direta. O secretário da Polícia Civil do Rio usou uma expressão forte. Qual foi? Ele se referiu a todos os mortos, tirando os 4 policiais, como narcoterroristas. Esse foi o termo usado pela autoridade. É importante registrar isso. Narcoterroristas. Pesado. Muito. E além disso, anunciaram que a polícia ia investigar os próprios moradores que tiraram os corpos da mata. Investigar os moradores? Por quê? A alegação era de possível fraude processual. Tipo assim, que eles teriam alterado a cena do crime. Foi mencionado, por exemplo, que poderiam ter tirado roupas camufladas que alguns dos mortos estariam usando. Entendi. Quer dizer, uma acusação séria contra os moradores também. Sim, e teve um caso que a mídia destacou bastante, de uma jovem conhecida por apelidos Japinha do CV, ou Penélope, que também morreu na operação. A polícia disse que ela era pessoa de confiança ali do grupo organizado. Circularam informações de fotos dela em redes sociais, que depois sumiram, né? Ostentando armas, usando drogas. Sei. E segundo a polícia, a função dela seria proteger rotas de fuga e pontos de venda ali na comunidade. Um caso específico que ganhou essa visibilidade toda. Exato. E o que é fascinante aqui é... Bom, fascinante no sentido de complexo, né? É justamente essa situação dos corpos na mata, a remoção pelos moradores, e aí vem a polícia investigar esses moradores por fraude. Isso, assim, intensifica demais a guerra de versões, né? Quem eram essas pessoas, morreram como, a versão oficial de um lado, a ação dos moradores do outro, e essa investigação no meio, sabe? Cria mais confusão, mais conflito. E o Ministério Público entrou nessa história. Sim, o MPRJ, Ministério Público do Rio, anunciou que ia fazer uma perícia independente nesses corpos. Numa tentativa, né, de trazer alguma clareza para essas perguntas todas. Bom, vamos aguardar essa perícia então. Mas as polêmicas, claro, não pararam por aí, né? Foram parar lá em Brasília. Com certeza. A coisa escalou rápido para o nível federal. Uma declaração do presidente Lula numa coletiva lá na Indonésia causou um barulho enorme. Aquela fala sobre o comércio de substâncias ilícitas. Essa mesma. Ele comentou sobre o combate a esse comércio e disse que as pessoas envolvidas nisso seriam vítimas dos usuários também. Essa frase exata. E a reação? Imagino que não foi boa. Imediata e muito, muito forte. Principalmente da oposição, claro. Governadores como Ronaldo Caiado, deputados tipo Luciano Zucco, senadores Carlos Portinho, Rogério Marinho. Todo mundo criticando. Todo mundo. Porque eu sempre pensei o seguinte, a gente está falando muito em democracia, eu acho que isso é fundamental, a gente fortalecer a democracia, mas talvez não exista nada tão antidemocrático do que a não liberdade de ir e vir. E a violência tira a liberdade de ir e vir de todos os cidadãos. Isso é terrível. Não importa a classe social, não importa a classe, nada, né? nada. Hoje todo mundo está sujeito a sair de casa e as pessoas estão, entre aspas, vamos entregar na mão de Deus para não sofrer uma violência, para não ser assaltado e não morrer. Isso não é vida. E as críticas foram de todo tipo, né? Que o presidente estaria defendendo o bandido, que estava admitindo um narco-estado, invertendo a lógica da culpa pelo crime, enfim, pegou muito mal para eles. Teve até uma análise publicada num veículo mais conservador, que interpretou a fala como um reflexo do que eles chamam de inversão de valores da esquerda, sabe? Aquela ideia de vitimizar o agressor e culpar a polícia. E eles deram exemplos para sustentar isso? Mencionaram, por exemplo, a resistência de setores da esquerda em chamar facção de terrorista, o veto inicial do presidente às saidinhas que depois o Congresso derrubou. Falaram de planos de desencarceramento,
Lembraram daquela visita polêmica da chamada Dama do Tráfico a um ministério no ano anterior? E até uma suposta articulação do governo com uma ONG que teria ligação com o PCC para organizar uma visita presidencial numa comunidade em São Paulo. Entendi. É importante dizer que a gente está só relatando os argumentos dessa análise, né? Faz parte do debate. Exatamente. Apenas reportando como parte do que foi discutido publicamente. E diante dessa repercussão toda, o presidente se retratou, certo? Sim, ele usou o X, antigo Twitter, para se retratar, disse que foi uma frase mal colocada. E na mesma postagem, ele reforçou o compromisso do governo com o combate ao crime organizado. Listou ações tipo a maior operação da história contra o crime, o envio da PEC da segurança para o Congresso, recordes de apreensão de drogas e bens. Uma tentativa de controlar os danos, né? Exato. Alguns analistas de mídia viram bem assim. Uma resposta calculada, feita ali na rede social, sem muita margem para improviso, né? E com um foco forte na estratégia de combate financeiro ao crime. Um ponto que o ministro da Fazenda também estava batendo bastante na tecla. Parece uma forma de tirar o foco da violência direta, talvez? Pode ser interpretado assim, sim. Deslocar o debate para um campo menos explosivo, digamos. E como ficou o clima dentro do governo? Vazou alguma coisa? Vazou. O ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, disse que o presidente Lula ficou estarrecido com o número de mortos na operação. Muito alto, né? E mais, que teria ficado surpreso por não ter sido avisado antes sobre a operação pelo governo do Rio. Uma operação desse tamanho. Surpreso, mas não deveria haver uma comunicação entre governo federal e estadual numa situação dessas? Pois é. Essa suposta falta de aviso prévio levanta uma questão importante, né? Sobre como funciona essa coordenação, essa colaboração. Numa operação com esse impacto todo, com essa repercussão, essa aparente falta de sintonia pode criar atrito, claro. E pior, pode atrapalhar a criação de respostas mais eficazes, mais integradas para o problema da segurança que já é tão complexo. Depois surgiram informações de que houve sim contatos, mas em nível técnico entre as polícias. Só que a avaliação da Polícia Federal teria sido de que a operação como estava planejada não era razoável, sabe? Não se encaixava nos protocolos deles e que não haveria base legal para a PF participar diretamente da forma como foi proposto. Entendi. Uma falta de alinhamento estratégico, então. Parece que sim. Complica ainda mais o cenário. Bom, e enquanto isso, lá no Rio, a visão do governo estadual era outra, né? Completamente diferente. A narrativa lá foi de sucesso. Classificaram a operação como o maior baque da história contra o Comando Vermelho. E o governador Cláudio Castro recebeu apoio de outros políticos. Recebeu. O governador do DF, Ibanez Rocha, por exemplo, saiu em defesa. Disse algo como: não adianta querer culpar o governador Cláudio Castro. Argumentou que a violência no Rio é um problema antigo, de pelo menos 50 anos, e que agora teria chegado no ápice. E teve aquela outra polêmica estadual também, da tal gratificação faroeste, né? Exato, bem lembrado. Isso também deu o que falar. O governador Castro vetou uma lei que a ALERJ, a Assembleia Legislativa do Rio, tinha aprovado. Essa lei basicamente recriava um bônus por bravura para policiais. E o ponto polêmico é que esse bônus incluía premiação por atos como a neutralização de criminosos. Neutralização. Um termo delicado. E por que ele vetou? A justificativa oficial foi fiscal. O governo do Rio está naquele regime de recuperação fiscal, né? Um acordo com a União que limita muito os gastos. Então o argumento foi que criar essa nova despesa, esse bônus, ia contra as regras desse regime fiscal. Mas o pessoal na ALERJ aceitou bem o veto? Não muito. O deputado que propôs a emenda, o Rodrigo Amorim, criticou o veto. Ele diz que a aprovação da lei mostra a vontade da maioria conservadora da Assembleia. E ele acha que o veto pode ser derrubado pelos deputados. Argumenta que o veto foi técnico, fiscal e não político. Sugere até que daria para pagar a gratificação usando dinheiro de fundos que já existem, sem criar despesa nova no orçamento. Entendi. E essa discussão de derrubar o veto ganhou força depois da mega operação? Ganhou sim. O timing foi significativo. Mas é importante lembrar que essa gratificação não é algo novo, né? Existiu uma parecida nos anos 90,
por pouco tempo. Foi criada em 95 e extinta em 98. E quando a Alerj aprovou agora de novo, o Ministério Público Federal, o MPF, soltou uma nota técnica dizendo que era inconstitucional. Inconstitucional por quê? Por vários motivos. Vício de iniciativa, ou seja, quem deveria propor isso era o Executivo, não o Legislativo, e também por ir contra decisões do STF, que já disse que não pode usar letalidade policial como medida de bom desempenho, sabe? E a preocupação principal do MPF era que isso poderia estimular ainda mais o uso da força, a violência policial, sem garantia nenhuma de que ia trazer mais segurança de verdade para a população. Muitas camadas nessa discussão também, fiscal, política, jurídica. Exatamente. E enquanto essas brigas acontecem lá em cima, na política, na justiça, como fica a percepção de quem está na ponta da população, principalmente quem comenta na internet, né? Olha, aí o quadro é bem diferente. E muitas vezes é visceral, sabe? Analisando os comentários em vídeo sobre a operação, o que a gente vê é um apoio muito forte à ação da polícia e ao governador Castro. Tipo o quê? Que tipo de comentário aparece? Muita coisa na linha de faxina necessária, parabéns governador pela atitude firme, tem que limpar mesmo, livrou a sociedade de mais de 100 marginais. São expressões bem comuns nesses espaços. E críticas a quem pensa diferente? Muitas. Críticas bem duras a quem defende bandidos, e principalmente aos direitos humanos. Muitos veem os direitos humanos como um empecilho para a segurança, sabe? E o lamento pelas mortes é quase só pelos policiais. Comentários como, os únicos que eu sinto de verdade são os policiais, meus pêsames só para as famílias dos heróis da polícia. É bem recorrente. Nossa, e as pessoas compartilham histórias pessoais também. Compartilham. Isso parece explicar muito dessa revolta. Relatos de assaltos violentos, arma na cara, ameaça de morte. Meu pai foi assassinado por crueldade, espancado até morrer. Essas experiências deixam marcas profundas, né? E parecem alimentar essa demanda por uma resposta dura do Estado. E a visão sobre quem morreu na operação? Visão predominante nesses comentários é que eram criminosos, que escolheram esse caminho e tiveram um fim que mereciam, ou que procuraram. Frases como, bandido bom é bandido morto, ainda aparecem muito. Ou, tiveram o fim que procuraram. A pobreza existe, mas virar bandido é escolha, não é desculpa. É essa a linha de raciocínio. E quem expressa essa visão mais dura costuma ser elogiado. Sim, muitos elogios a comunicadores que falam a verdade, que não têm medo de dizer o que precisa ser dito. Geralmente se referindo a quem defende essa linha de ordem mais rígida. Aqui é onde fica realmente interessante, né? Ver esse contraste gritante. De um lado você tem as análises mais técnicas, as preocupações de órgãos como o MPF com a legalidade, com os direitos, com as consequências de longo prazo, e do outro lado, pulsando forte numa parte da população online, esse sentimento de apoio quase total a medidas de força. Um cansaço da violência, uma raiva e uma rejeição muito forte a qualquer discurso que pareça relativizar o crime. Essa divisão radical é um sintoma muito claro da polarização que a gente vive no Brasil quando o assunto é segurança pública. Reflete não só posições ideológicas diferentes, mas também um sentimento real, sabe? De abandono, de medo, de impunidade que muita gente sente na pele, principalmente quem mora em área de conflito. E ao mesmo tempo, essa divisão mostra como é difícil pra caramba achar soluções que funcionem, que contenham o crime organizado, mas que também respeitem os direitos humanos, que protejam a vida de todo mundo, inclusive de quem não tem nada a ver com a história e acaba no meio do fogo cruzado. Essa crítica constante à turma dos direitos humanos, que a gente vê muito em algumas fontes, faz parte disso. É importante notar essa crítica, claro, mas também é preciso contextualizar, sem tomar partido, né? Colocar ao lado as preocupações que são igualmente legítimas com o custo humano gigantesco dessas operações para os moradores, com as vítimas de bala perdida, com a necessidade absoluta de garantir que o Estado haja dentro da lei sempre, mesmo quando age com força. Achar esse equilíbrio, esse é o nó da questão. E toda essa situação, essa crise humanitária, política, ela não está isolada, né? Uma das fontes que a gente usou, o vídeo aqui do Tesouro da Mente, joga uma pergunta no ar.
a ideia de que essa situação dramática no Rio pode estar sendo usada, ou tem potencial para ser usada, como palanque político, pensando lá na frente nas eleições de 2026. Como que essa tragédia toda se encaixa nessas disputas de poder que já estão rolando? Olha, negar que a segurança pública virou um campo de batalha político e ideológico no Brasil hoje é impossível. É um dos principais. A própria postura do governo federal diante da crise no Rio mostra bem isso. A gente nota uma resistência clara em decretar uma GLO, a garantia da lei e da ordem. Que seria colocar as Forças Armadas na rua para segurança, né? Exato. E mesmo com pressão de alguns setores para isso acontecer, o governo federal resiste. E as fontes apontam vários motivos para essa resistência. Tenho medo de transformar o Rio num campo de guerra aberto, sabe? Tanque na rua, soldado. Isso geraria um desgaste político imenso, dentro e fora do Brasil. Passaria uma imagem de falência total do Estado. Tem também a preocupação com o custo humano, o custo simbólico de uma intervenção militar direta nesse cenário. E claro, pesa muito o receio de ter que assumir a responsabilidade política se acontecer algum excesso, algum abuso por parte das Forças Armadas durante uma GLO. A conta viria para o governo federal. Entendi. Então, qual tem sido a alternativa do governo federal? O caminho tem sido outro. Intensificar a cooperação entre as polícias, focar na inteligência, compartilhar informações, oferecer vagas em presídios federais para isolar as lideranças dos grupos, dar apoio técnico, logístico para as forças estaduais e cada vez mais focar no combate financeiro. E atrás da lavagem de dinheiro, tentar sufocar as fontes de renda dessas organizações. A aposta na PEC da segurança pública também entra aí. A ideia é tentar criar um novo modelo, com responsabilidade dividida entre União, estados e municípios. Uma abordagem menos direta, mais focada na estrutura do crime. Exatamente. E aí, se a gente conecta isso ao quadro geral, fica claro o embate de filosofias, né? De um lado, a pressão por ações de impacto imediato, muitas vezes pedida por uma população assustada. Do outro, a defesa de estratégias de mais longo prazo. Inteligência, descapitalização do crime, investimento social. E cada lado do espectro político tende a puxar mais para um desses polos, usando a segurança como bandeira, né? E no meio desse xadrez todo da política, das estratégias, o vídeo que a gente comentou aqui do Tesouro da Mente termina com um tom de alerta, né? Sim, um alerta bem sombrio sobre o futuro próximo, a percepção de que a situação no Rio tende a piorar, vai ficar cada vez pior, e um aviso direto para quem pensa em visitar a cidade. Tomem cuidado. Ufa, muito assunto delicado, importante. Olha, se essa nossa conversa aqui trouxe algum ponto novo, ajudou a organizar as ideias sobre esse tema tão difícil, considera deixar o like, ajuda muito a gente a entender o que realmente interessa para quem nos acompanha. E a gente quer muito ouvir quem está do outro lado. O que mais chamou a atenção nessa discussão toda? Teve algum ponto que incomodou mais, que fez pensar mais? Desde o comentário aqui embaixo, a participação da comunidade aqui do Tesouro da Mente é fundamental, é o que dá sentido para o nosso trabalho. E se esse tipo de análise mais aprofundada tem valor, se acha que vale a pena continuar, pensa na possibilidade de apoiar o canal com um valeu demais. Qualquer ajuda, mesmo pequena, faz uma diferença enorme para a gente poder continuar trazendo essas discussões que são tão necessárias aqui no Tesouro da Mente. Então, para a gente fechar, vamos recapitular rapidinho. A gente falou da mega operação no Rio, do saldo trágico, das polêmicas que vieram logo depois, como os corpos de mata, a classificação de narcoterroristas. Analisamos a fala do presidente sobre vítimas dos usuários, a retratação, as reações políticas, as leituras diferentes que fizeram disso. Discutimos a gratificação ao faroeste, o embate entre o fiscal e o político. E a gente contrapôs tudo isso com as reações da internet, né? O apoio forte a medidas duras, as críticas aos direitos humanos e as preocupações com legalidade e o custo humano disso tudo. E, por fim, as implicações políticas maiores, a estratégia do governo federal. Então, o que tudo isso significa, afinal? Olha, significa que a gente está diante de um problema, de uma complexidade imensa. Um verdadeiro nó cego, sabe? Existe uma tensão que está aí na cara, o tempo todo. Entre a urgência, que é real, que a população sente,
de ter ações que mostrem força, que controlem o poder desses grupos. E do outro lado, os questionamentos, que são profundos e precisam ser feitos sobre os métodos usados nessas ações. Qual é o limite? Qual o custo em vidas que se considera aceitável? Como é que a gente consegue juntar a necessidade de ser eficaz na segurança com o respeito que não pode ser negociado aos princípios da democracia e aos direitos fundamentais de todo mundo? Essas são as perguntas difíceis que ficam martelando depois de olhar para tudo isso. E talvez dê para além dessa briga política e ideológica que toma conta do noticiário, fique uma pergunta ainda mais de fundo para a gente pensar. Qual o impacto no longo prazo dessas abordagens de confronto direto na vida das pessoas, na saúde mental, no dia a dia, na costura social das comunidades que vivem no meio dessa violência há tanto tempo, há décadas? Será que a gente está de verdade construindo um caminho sustentável para ter paz e segurança nessas áreas? Ou será que a gente corre o risco de só ficar repetindo ciclos de violência, onde cada ação gera uma reação ainda mais forte, alimentando mais raiva, mais instabilidade? Fica aí para refletir. Gente, muito obrigada a todo mundo que dedicou um tempo para essa análise com a gente. Não esquece do like, do comentário e quem puder, claro, do valeu demais. A participação de quem nos acompanha é o mais importante. Até a próxima. Se você é uma pessoa que visa uma vida saudável, tanto mental como fisicamente, acesse o link da descrição e do comentário fixado, onde você aprenderá estratégias para construir uma vida longeva e saudável, tornando o seu cérebro mais blindado contra demências futuras e vivendo uma vida feliz. E não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que possa se beneficiar. Acesse também a playlist ao lado com vídeos que se aprofundam no tema dos relacionamentos amorosos, com diversas dicas valiosas. E espero que esse vídeo possa ter te esclarecido sobre esse, que é um assunto onde muitas pessoas sofrem por não terem um conhecimento adequado para lidar.